Bom, 11º exame, bora lá? Falar com vocês, responder questões OAB, segunda fase. Antes de começar, avisar o seguinte, aqui eu tenho questões de segunda fase. E os senhores verão pela narrativa, parece que eu estou falando apenas de questões da parte geral, da parte especial, da legislação especial. Ok? Está aqui. Crimes contra a vida, crimes contra o patrimônio, lei de tóxico, desarmamento, não. Na verdade, essa é a casca, tá? 80% do conteúdo dessas questões refere-se à parte geral. E por isso a gente está fazendo um curso com vocês bem detalhado na parte geral, para você conseguir destrinchar e reconhecer aqui dentro os nós que são dados, que exigem conhecimento da parte geral para você responder, como tentativa, desistência voluntária, arrependimento eficaz, arrependimento posterior, dolo, culpa, prescrição, concurso de agentes, concurso de crimes, tá? Tudo aqui para você entender o arcabouço dessas questões que tem lá dentro, lá no seu conteúdo, noções básicas de parte geral que são indispensáveis para você responder essas questões de segunda fase, que são recorrentes. Via de regra, mesmos assuntos, tá? Então é isso que a gente vai trabalhar com vocês agora. Cortem para mim aqui na primeira questão. Vamos trabalhar a primeira questão do 11º exame. O juiz da vara de execuções penais da comarca Y, primeira atenção que os senhores devem ter, foi o juiz da vara de execuções penais. Isso quer dizer o quê? Que a sentença já transitou em julgado. A sentença condenatória já transitou em julgado. Converteu a medida? Não é medida, é uma pena. Restritiva de direitos, foi aplicada por quem? Foi aplicada por quem? Foi aplicada pelo juiz da condenação. Ele aplicou uma pena privativa de liberdade e substituiu por uma restritiva de direitos. O juiz da execução resolveu voltar atrás e converter a restritiva de direitos em privativa de liberdade. Qual foi? Vem para cá. Em cumprimento da pena privativa de liberdade, imposta no regime inicial semiaberto, sem fixar qualquer condições. Ou seja, o juiz da execução entendeu que havia o condenado descumprido condições da restrição de direitos, da prestação de serviço à comunidade, e mandou de novo o sujeito para o chilindró. Sem dizer, olha, o senhor vai prestar algum serviço. Não. Falou, se o senhor vai cumprir sua pena agora no regime aberto, não mais irá prestar serviço à comunidade. O Ministério Público, cortem aqui, inconformado, interpôs recurso alegando, em síntese, que a decisão do referido juiz da vara de execuções, olha, vara de execuções, acarretava abrandamento da pena, estimulando o descumprimento das penas alternativas ao cárcere. O recurso, devidamente contrarrazoado pela defesa, pelo advogado do condenado, foi submetido ao julgamento pela Corte Estadual, portanto, a segunda instância, o TJGO, TJSP, e vai indo, ao qual, de forma unânime, resolveu lhe dar provimento. A referida Corte fixou como condição especial o cumprimento da pena, no regime aberto, com base no artigo 115, a prestação de serviço à comunidade. Ou seja, ele estava prestando serviço à comunidade, o juiz da execução entendeu que ele descumpriu, ele sofreu uma sanção, uma conversão dessa prestação de serviço à comunidade em pena, regime aberto, mas como medida a mais que o 115 permite, uma condição especial, fixou a prestação de serviço à comunidade, ou seja, ele ganhou algo a mais. O que deveria perdurar por todo o tempo da pena a ser cumprida no regime menos gravoso. Atento ao caso, e considerando apenas os dados contidos no enunciado, responda fundamentadamente a: qual foi o recurso utilizado pelo Ministério Público para atacar a decisão do juiz da execução? Gente, presta atenção. Se a decisão é do juiz da execução, como regra, o recurso é agravo em execução. Como regra, o recurso é agravo em execução. Isso é tranquilo, viu? Juiz da execução, os senhores vão dizer para mim, agravo em execução, nos termos do artigo 197 da LEP. Artigo 197
7 da LEP. Beleza? Fechou? Tranquilaço aqui? Então lembra na hora da sua prova. É decisão de juiz da execução. É agravo em execução como regra. Volta aqui. Está correta a decisão da Corte Estadual? Outra coisa que os senhores vão dizer. Aqui você está defendendo, presta atenção. Aqui você está defendendo o condenado. Vai perguntar para o advogado do condenado se está correta a decisão do órgão revisor? Lógico que para você não está, então você vai ter que achar uma brecha aqui para dizer que não está correta. Vamos lá. Levando-se em conta o entendimento jurisprudencial sumulado. Que súmula é essa? A súmula 493 do STJ. Súmula 493 do STJ. Essa súmula proíbe, reformatio imperios, e proíbe que, olha só, sua súmula proíbe que eu imponha como condição do regime aberto, cumprimento do regime aberto, eu imponha uma pena restritiva de direitos, porque aí haverá bis in idem. Eu não posso impor como condição para o cumprimento do regime aberto uma das penas do artigo 43 do CP, que são as penas restritivas de direito. Professor, mas o 115 está lá no 115 da LEP, anotem, 115 da LEP. Permite que o juiz fixe condições especiais, além das legais, para o cumprimento do regime aberto. Sim, desde que não seja uma pena restritiva de direitos. Ele pode fixar, por exemplo, que o indivíduo não pode frequentar bares, não pode ir a prostíbulos, ok? Mas não pode fixar pena restritiva de direitos. Então errou, vamos aqui de novo, letra B, errou aí o Tribunal de Justiça, porque o juiz da execução ou qualquer outro não pode fixar como condição especial ao regime aberto qualquer pena restritiva de direitos, porque aí eu estaria com problemas seríssimos, porque não posso cumular duas penas para respeitar o princípio constitucional do ne bis in idem. Fechou? Então essa é a resposta. Qual o recurso interposto pelo Ministério Público? Agravo em execução. Errou o tribunal ao acatar o recurso do Ministério Público? Errou, porque não podem ser fixadas duas penas, a pena restritiva de direitos como condição para o cumprimento da pena privativa de liberdade. Beleza? Vamos para a próxima? Aí no quadro, um tempinho para respirar. Daniel foi denunciado, processado e condenado pela prática do delito de roubo simples, em sua modalidade tentada. A pena fixada pelo magistrado foi de 2 anos de reclusão, em regime aberto. Todavia, atento às particularidades do caso concreto, o referido magistrado concedeu-lhe o benefício da suspensão condicional da execução da pena. Lhe concedeu o sursi ou sursis, para quem queira. Sendo certo que, na sentença, não fixou nenhuma condição. O juiz pode fixar condições para a suspensão da execução da pena? Pode, está lá no 77 e seguintes, não tem problema. Somente a defesa, prestem atenção, atentem-se, fiquem ligados nisso aqui. Somente a defesa interpôs recurso. Se somente a defesa interpôs recurso, a situação do réu, do condenado, do reeducando, pode ser piorada? Não. Atento a isso, isso é questão de prova. Se o recurso é exclusivo da defesa, e quase todos serão na sua prova, não há que se falar em piorar a situação do réu
além do que já está na denúncia, porque a defesa não recorre para aumentar a pena. A defesa recorre para melhorar a vida do condenado, do réu, do reeducando. Pleiteando a absolvição de Daniel com base na tese da negativa de autoria. E, como segundo pedido, subsidiariamente, a substituição do benefício concedido por uma pena restritiva de direitos. O Tribunal de Justiça, por sua vez, no julgamento da apelação, de forma unânime, negou o provimento aos dois pedidos da defesa e, no acórdão, fixou condições ao sursis. Atentem-se, antes eu não tinha condições, ou seja, não precisava, podia chegar em casa a hora que quisesse. A defesa recorreu e o tribunal falou, não, rapaz, está muito fácil, vamos piorar isso aí. Eu preciso dar uma bagunçada na vida desse cara, ele está muito tranquilo. Agora o senhor vai ter que se recolher às 8 da noite. Ou seja, fixou condições que o juiz de Acó não tinha fixado. E o recurso foi só da defesa. Se o Ministério Público tivesse recorrido, tudo bem. Se a acusação tivesse recorrido, tudo bem, mas ele não recorreu. Haja vista o fato de que o magistrado Acó deixou de fazê-lo na sentença condenatória. Nesse sentido, atento apenas às informações contidas no texto, responda fundamentadamente os itens a seguir. Qual o recurso cabível contra a decisão do TJ? Preste atenção. A pergunta aqui é: qual o recurso cabível contra a decisão do TJ? Não é contra a decisão do juiz Acó. O TJ é o segundo grau, certo? E eu quero recorrer da decisão do TJ. Eu recorro para onde? Se ferir lei federal, eu recorro para o STJ, recurso especial. Se ferir a Constituição Federal, eu recorro para o STF, recurso extraordinário. Aqui, feriu, em tese, lei federal, Código de Processo Penal, Código Penal, como queiram. Então, o recurso é para o STJ e o nome dele é recurso especial. Item B. Qual deve ser a principal linha de argumentação no recurso? Aí, Vossa Senhoria irá argumentar em favor do seu cliente. Vão dizer o quê? Que o Tribunal de Justiça não agiu corretamente. Percebam, gente, presta atenção que em todas as questões da OAB, a decisão contraria o seu cliente. Liga nisso, trabalha nesse sentido. O juiz Acó não fixou nenhuma condição para o sursi. Então, logo, não havendo recurso por parte da acusação, o Tribunal de Justiça não poderá reformar a decisão do juízo singular, questão muito fácil, muito tranquila. O Tribunal de Justiça não poderá reformar a decisão do juízo singular, acrescentando essas condições, porque o artigo 617 proíbe a reformácio impégios. A letra B quer que você responda que o TJ, com base no artigo 617 do CPP, errou. Por quê? Porque inovou, prejudicou o réu, reformou uma sentença em recurso exclusivo da defesa, impégios. Para pior, aqui o examinador quer de você esta informação, que não é possível a reformácio impégios, e anotem isso, todas as provas têm recursos no sentido de falar de reformácio impégios, de que ela é vedada, principalmente quando há recurso exclusivo da defesa. Beleza? Bora voltar para cá? Mais uma? Tempinho para respirar. E vamos continuar no 11º exame. Ricardo cometeu um delito de roubo. Aqui prestem bastante atenção nessa questão. Fiquem atentos. Quando eu trago datas, eu vou trabalhar com extinção da punibilidade como regra.
E dentro da extinção da punibilidade, a que mais aparece é a tal da prescrição. É uma coisa impressionante. E para você não errar, prescrição, você terá que obrigatoriamente anotar essas datas no canto da sua prova para não se perder e embaralhar tudo. Aqui, eu trabalho com prescrição, eu trabalho com reincidência, eu trabalho com antecedentes. Tudo que diz respeito a números são assuntos referentes ou à prescrição, ou à decadência, ou à progressão de regimes, ou à reincidência, ou os maus antecedentes. Nessa questão em específico, o que quer o examinador? Saber se esse indivíduo tem maus antecedentes ou bons antecedentes. Então vamos lá. Ricardo cometeu um delito de roubo no dia 11/7/2007, data do fato, pelo qual foi condenado no dia 29/8/2009, data da sentença. Sendo certo que o trânsito em julgado definitivo da respectiva sentença ocorreu em 15/5. Essa informação é importante. Antes daqui, não é reincidente. Depois daqui, é reincidente. Também cometeu no dia 10/9/2009, 10/9/2009, no dia 10/9/2009, um delito de extorsão. A sentença condenatória relativa ao delito de extorsão foi prolatada em 18/10/2010, tendo transitado em julgado definitivamente no dia 7/4/2011. Ricardo também praticou no dia 12/3/2010 um delito de estelionato, tendo sido condenado em 25/5/2011. Tal sentença apenas transitou em julgado no dia 27/7/2003. Nesse sentido, tendo por base apenas as informações contidas no enunciado, responda aos itens a seguir. Letra A. O juiz, na sentença relativa ao crime de roubo, primeiro que ele praticou, deve considerar Ricardo portador de maus ou bons antecedentes. Letra B. O juiz, na sentença relativa ao crime de extorsão, deve considerar o Ricardo portador de maus ou bons antecedentes. Nesta hipótese, incide a circunstância agravante da reincidência. O Ricardo ainda pode ser considerado réu primário. Letra C. O juiz, na sentença relativa ao crime de estelionato, o terceiro, deve considerar Ricardo portador de bons ou maus antecedentes. Na hipótese, incide a circunstância agravante da reincidência, o Ricardo ainda pode ser considerado réu primário. Vamos responder? Isso é fácil. Primeiro, eu tenho que trabalhar com vocês o conceito de bons e maus antecedentes. Depois, o conceito de reincidência. Sobre antecedentes, eu tenho duas possibilidades. Qualquer registro na vida do indivíduo, do acusado, do condenado, qualquer um, inquérito, TCO, tudo é considerado maus antecedentes. São maus antecedentes. Tudo. O STF, entretanto, mudou esse entendimento. E diz que maus antecedentes são aquelas condenações ainda não transitadas em julgado. Imagine que você foi condenado por furto hoje, e amanhã praticou um homicídio. Essa sentença de hoje, em relação ao homicídio, gera reincidência? Não. Aí vem o outro conceito. Porque reincidência só existirá quando eu praticar novo crime, novo fato criminoso, após o trânsito em julgado da sentença condenatória por fato criminoso anterior. Quer dizer que, se a sentença ainda não transitou em julgado e eu pratiquei novo fato, em relação a esse novo fato, eu terei maus antecedentes. Se a sentença já transitou em julgado e eu pratiquei novo fato, em relação a esse novo fato, eu
sou considerado reincidente. Então vamos responder. Vem aqui comigo. Letra A. O que o examinador quer aqui? Que você saiba esses conceitos que eu te dei. No que diz respeito à letra A, o Ricardo, quando praticou o roubo, não tinha contra ele nenhuma sentença. Ele tinha praticado crime, porventura, mas não tinha sentença. Se ele não tinha sentença, ele tem bons antecedentes. Se ele tem bons antecedentes, por óbvio que ele também não é reincidente. Então, em relação ao crime de roubo, deve ser considerado Ricardo portador de bons antecedentes, não reincidente. Letra B. Aqui, percebam, senhores, que quando ele praticou o segundo roubo, o segundo crime, olha só, percebam que Ricardo cometeu um crime de extorsão no dia 10/9. No dia 10/9 de 2009. E percebam que ele já estava condenado pelo roubo em 28/8. Ou seja, ele praticou novo crime de extorsão depois da condenação do crime de roubo, mas antes do trânsito em julgado. Então, vamos, pela extorsão, ele não é reincidente, porque a sentença do roubo não tinha transitado em julgado, mas ele é portador de bons antecedentes. Ok? Ele é portador, de maus antecedentes. Ele não é reincidente, porque a sentença do roubo não transitou em julgado. Tá? Não transitou em julgado. Mas ele praticou o crime de extorsão depois da sentença do roubo. Ela não transitou em julgado ainda, ele não é reincidente, mas tem maus antecedentes. Em relação ao roubo, não tem maus antecedentes, nem é reincidente. Em relação à extorsão, não é reincidente, mas tem maus antecedentes. E para finalizar a letra C, vamos lá. Nessa hipótese, Ricardo continua a ser, olha só, em relação ao crime de estelionato, voltando lá, praticou o crime no dia 12/3, no dia 12/3 de 2010. Entretanto, a primeira sentença condenatória com trânsito em julgado se deu no dia 15/5. Ou seja, quando ele praticou o terceiro crime, não existia contra ele nenhuma sentença condenatória com trânsito em julgado ainda. Então ele não é reincidente, mas antes de 2013 já existiam sentenças do roubo e da extorsão. Ele tem 2 maus antecedentes. Letra A é primário e de bons antecedentes. Letra B continua a ser primário, mas tem 1 mau antecedente. Letra C continua a ser primário, mas tem 2 maus antecedentes. Ok? Finalizando agora o 11º exame, vamos lá. No quadro, o Ministério Público ofereceu denúncia contra Lucile, imputando-lhe a prática da conduta descrita no artigo 155 caput do CP. Narrou a exordial acusatória que no dia 18/12, olha de novo datas, 18/10/2012, Lucile subtraiu, sem violência ou grave ameaça à pessoa, de um estabelecimento comercial do ramo de venda de alimentos, 2 litros de leite de uma sacola de verduras. E uma sacola de verduras, desculpa. O que totalizou 10 pila. Quando o cara começa a te dar valores em crimes contra o patrimônio, presta atenção, quando o examinador começa a te dar valores em crimes contra o patrimônio, ele quer te levar para onde? Ou para o furto privilegiado, ou para o princípio da insignificância. Fica atento. Todas as exigências legais foram satisfeitas. A denúncia foi recebida, foi oferecida a suspensão condicional do processo e foi
apresentada a resposta à acusação. Presta atenção, gente. Aqui você vai fazer a mesma trajetória da peça. Em que momento processual que eu estou? Veja, ofereceu denúncia, suspensão condicional do processo ofertada pelo MP, o juiz abriu prazo para resposta à acusação. Se abriu prazo para resposta à acusação e tem ponto, qual o pedido que você tem que ter sido feito na resposta à acusação por você? Na resposta à acusação, deve entender que o fato é atípico. Nesse sentido, com base apenas nas informações contidas no enunciado, responda justificadamente aos seguintes itens. O que o magistrado deve fazer após indicar a solução? Deu o correto fundamento legal. Qual é o elemento ausente que justifica a alegação da atipicidade? Valor. Essa questão ficou muito mal elaborada. Utilize argumentos jurídicos apropriados e a fundamentação legal. Vamos até voltar nela aqui. Ó. Todas as exigências legais foram satisfeitas, a denúncia foi recebida. Foi oferecida a suspensão condicional do processo e foi apresentada a resposta à acusação, entendendo que o fato é atípico. Nesse sentido, tendo como base apenas as informações contidas no enunciado, e após o magistrado entender que o fato é atípico, responda às formulações abaixo. Qual é o fundamento para o juiz absolver por atipicidade? É o que está perguntando aqui. É o 397.3 do CPP. Tranquilo, você vai estar com o seu vade-mecum na mão, sem problema nenhum, sem estresse. Então você vai dizer que o juiz usa como fundamento legal o 397, inciso 3º do CPP. Isso é importante você colocar. Não basta dizer que foi absolvido por atipicidade, porque o apontamento do dispositivo legal te dá ponto. O juiz entendeu que o fato, com base na sua alegação, na sua resposta à acusação, entendeu que o fato é atípico. O que faltou para essa sentença, essa decisão ficar linda? E aqui eu tenho um componente doutrinário. Para ficar linda, vamos aqui comigo. Faltou o juiz dizer que é atípico porque os R$10 subtraídos do estabelecimento comercial pela Lucile se encaixam perfeitamente dentro do princípio da insignificância. E o princípio da insignificância elimina a tipicidade material. E a tipicidade, para existir, eu preciso das duas espécies, a formal e a material. Esta mais essa, eu tenho tipicidade e eu tenho fato típico. Se o princípio da insignificância elimina a tipicidade material, o fato será atípico. O fato será atípico. Por quê? Por ausência de tipicidade material. Assim, o juiz, para deixar a sua sentença linda, e é isso que está pedindo o examinador, tem que dizer: absolvo por ser atípico o fato com base no 397. É atípico porque, em razão da pequena quantidade, valor da coisa subtraída e os demais requisitos exigidos pelo STJ, mínima ofensividade, ausência de periculosidade, inofensividade, é atípico o fato porque o princípio da insignificância elimina a tipicidade material, tornando o fato atípico, e é isso que a FGV quis com essa questão que ficou, digamos, um pouco solta. Entenderam? Bora lá? No próximo bloco, nós falaremos sobre o 22º.